Olá, tudo bom, meus alunos? Como vocês estão? Tanto tempo sem aula, né? Resolvi gravar alguma coisinha aqui para vocês, para que vocês não fiquem assim, sem achar que tá bom, né? Ficar aí na preguiça, né? E que tal a gente falar um pouquinho hoje, dando continuidade àquela última aula que nós falamos sobre emenda constitucional, falar mais um pouquinho sobre processo legislativo, né? Então, o que eu trouxe para vocês hoje é algo mais voltado para a questão do processo legislativo ordinário. Então, vamos lá, vamos lembrando. Lá no artigo 52, nós temos as espécies normativas, né? E dentro dessas espécies normativas, nós temos as leis em sentido estrito, que são as leis ordinárias e as leis complementares, tá? Quando nós estamos falando em um processo legislativo ordinário, nós estamos falando exatamente nessa espécie normativa, que é a lei ordinária e a lei complementar. Então, todo o processo legislativo, ele é constituído de fases. Então, quando eu falo em processo legislativo, eu tenho regras procedimentais que vão criar uma lei, né? Essas fases desse processo eu divido em três: iniciativa, constitutiva e complementar. A fase iniciativa diz respeito ao processo, à apresentação do projeto-lei, né? Quem é que pode propor um projeto-lei? A fase constitutiva diz respeito ao procedimento em si, que vai constituir a forma da lei. Todos os artigos, incisos, alíneas, itens que vão constar dentro da lei. E a fase complementar diz respeito aos procedimentos que são realizados após todo o procedimento dentro dos plenários, ou seja, dentro do Congresso Nacional, certo? Então, tem essas três fases. O que eu tenho que saber primeiro? Quem é que pode apresentar um projeto-lei? Tá? Quem é que tem a competência para isso? Então, onde eu vejo isso? Lá no artigo 61. A iniciativa das leis complementares cabe a... Aí vamos ver um por um. Primeiro, a Câmara dos Deputados, Senado ou Congresso Nacional. Veja que é óbvio, né? É uma das funções ali que nós falamos típicas dele, né? Do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, criar lei. Então, nada mais justo que competir a eles a criação de projeto-lei. Quantas pessoas eu preciso? Pode ser qualquer um membro, qualquer uma comissão, pode inclusive ser somente um parlamentar, né? Pode propor aí um projeto-lei. Lembrando sempre, enquanto a lei não é publicada, né? Promulgada e publicada, ainda é um projeto-lei, independente de qual espécie normativa. Dentro, na fase de tramitação, nós vamos chamar sempre de projeto. Projeto de emenda constitucional, projeto de lei ordinária da Câmara, projeto de lei ordinária do Congresso e assim sucessivamente. Mas quem mais pode apresentar um projeto? O presidente da República. Tá? Ele, como o líder maior do nosso país, ele tem essa competência de apresentar um projeto. Tá? Mas a competência dele diz respeito aqui nessa fase de projeto de lei, né, ao que está lá no artigo 61, a competência legislativa do presidente da República. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos da força militar, disponha sobre cargos ou funções em empregos públicos, organização administrativa, servidores públicos, criação e extinção de ministérios e militares das Forças Armadas. Tudo que está ali no artigo 61, parágrafo 1º, são iniciativas de projeto-lei que compete ao presidente da República. É ele que tem a competência privativa de elaborar esses projetos nessas circunstâncias. Né? Quem mais pode apresentar um projeto-lei? O STF. Qualquer ministro do STF pode apresentar um projeto-lei.
Aí é a única fase em que ele vai participar de um processo legislativo, né? Depois não tem mais nenhuma participação, né? Tirando o presidente da República, ele tanto pode apresentar um projeto-lei, quanto depois, lá no final, ele vai participar mais uma vez desse procedimento ordinário legislativo, quando dá sanção do veto, tá? Os tribunais superiores, os ministros dos tribunais superiores, quais são os tribunais superiores? STJ, TST, TSE e STM, né? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Também o Procurador-Geral da República pode fazê-lo, mas lembrando que é somente a pessoa do Procurador-Geral. Não, isso não é extensivo a todos os membros do Ministério Público. Somente a figura do Procurador-Geral pode propor aí um projeto-lei. E aos cidadãos. Né? Os cidadãos também podem propor um projeto-lei nas formas em que a Constituição determina, que a gente vai ver já já. Seguindo ainda nessa fase iniciativa, então, agora que nós sabemos quem são as pessoas que podem apresentar um projeto-lei, a depender da pessoa, nós temos uma espécie de iniciativa diferente. Então, tem espécie de iniciativa de projeto-lei concorrente, espécie de iniciativa reservada, privativa ou exclusiva, tá? E iniciativa popular. Concorrente quer dizer que o projeto, ele compete a mais de uma pessoa. Reservada ou privativa quer dizer que compete a uma exclusiva pessoa. E popular quer dizer que cabe aí, é direito do cidadão apresentar o projeto-lei. Vamos ver cada uma dessas iniciativas. Lembrando que a gente ainda está naquela fase de projeto-lei, de apresentação, de elaboração do projeto-lei. Competência, iniciativa concorrente, diz respeito à competência atribuída à Constituição Federal a mais de uma pessoa ou órgão, ou seja, todas aquelas pessoas que estão lá no artigo 24 da Constituição, e nós vimos lá na competência concorrente. Compete concorrentemente a União, o Distrito Federal, os estados, legislar sobre. Está lá no artigo 24, todas essas matérias competem aí aos 3 órgãos. Aos 3 entes federados. E quando ela é uma iniciativa reservada, privativa ou exclusiva? Quando a lei, ela determina que somente certas pessoas ou órgãos podem elaborar um projeto-lei, ou seja, são indelegáveis. Tá? Por exemplo, quando a iniciativa é do presidente da República, foi o caso do artigo 61, parágrafo 1º que nós falamos. Aí, é somente o presidente da República que pode fazê-lo. Também nós temos leis de iniciativa do Poder Judiciário, que está no artigo 93, que diz respeito à organização do Judiciário, diz respeito ao Estatuto da Magistratura. Né? Também temos projetos de iniciativa do Poder Legislativo, que está lá no artigo 51 da Câmara e artigo 52 do Senado Federal. Também temos a iniciativa que é do Ministério Público, está no artigo 127, que diz respeito a questões que são particulares do Ministério Público, deste órgão, por isso compete a eles, visto que também é um órgão que possui autonomia. E, por fim, também eu tenho normas que dizem respeito à iniciativa do Tribunal de Contas da União, TCU, em elaborar determinados projetos-leis, que está previsto lá no artigo 73 da Constituição. E tem mais, nessa fase ainda de apresentação, de elaboração do projeto-lei, de iniciativa, temos a iniciativa popular. Essa diz respeito ao direito do povo, né? Ou melhor, direito do cidadão em sentido estrito, em elaborar um projeto-lei. Por que eu falo cidadão em sentido estrito? Porque eu já expliquei para vocês que a cidadania, né, ser cidadão, não é exclusivo de quem é eleitor. Então, tem a cidadania em sentido lato, que diz respeito ao direito de todas as pessoas em participar do Estado Democrático de Direito. E tem a cidadania em sentido estrito, que diz respeito aos direitos e deveres políticos. E
Quando eu vou falar do direito a apresentar um projeto-lei, eu estou falando do direito do cidadão, em estrito sensu, de apresentar aí um projeto-lei. Resumindo, só vai poder apresentar um projeto-lei quem for eleitor, quem estiver em pleno gozo aí dos seus direitos e deveres políticos. Tá? Tem que estar ok com a justiça eleitoral. Então, onde está previsto lei? Isso, no artigo 61, parágrafo 2º, né? Que compete aí ao eleitorado nacional propor uma lei complementar, uma lei ordinária. A exemplo, nós temos aí a lei do projeto da Glória Pérez, né? Quando teve o assassinato da filha dela, né, da Daniela, e por iniciativa da própria Glória, com um conjunto de pessoas, né, dentro dos requisitos da lei, foi aí criado, foi alterado, desculpa, a lei de crimes hediondos, a lei 11.124 de 2005. Aí temos também o Sistema Nacional de Habitação, que foi um projeto de lei popular, e entre outras iniciativas. Mas é assim, é simples. Eu sou eleitora, vou lá, chego na Câmara dos Deputados, para o presidente da Câmara lá, chego para o Maia e apresento um projeto-lei? Não, não é assim. Se fosse, seria muito bom, porque seria simples, né? Ou também não, porque ia ter uma enxurrada de projetos sem fundamentos na Câmara dos Deputados. Para apresentar um projeto-lei, esse projeto tem que ter, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Só que esse 1% tem que estar distribuído pelo menos em 5 estados. E de cada estado tem que ser pelo menos 3/10 dos eleitores de cada estado. Então, veja, no mínimo eu preciso de eleitores de 5 estados. Tá? Então, esses eleitores têm que representar, no mínimo, 3/10 do eleitorado. E a soma desses eleitores desses 5 estados tem que apresentar 1% do eleitorado nacional. É bastante, gente. Tá? É mais aí de milhões de assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular. Mas é possível, sim, até mesmo através de organizações não governamentais que conduzem aí para propor projetos-leis de iniciativa popular. E agora que eu já tenho o meu projeto, já sei quem pode propor, já elaborei o projeto, vou apresentar esse projeto. Aonde eu começo? Via de regra, começa sempre na Câmara dos Deputados. Por que via de regra? O Congresso Nacional é formado por 2 casas. Isso a gente já aprendeu lá no Poder Legislativo. Então, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Quando eu estou falando em processo legislativo, eu tenho sempre a casa iniciadora e a casa revisora. Não necessariamente a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Pode ser o Senado Federal. Porque se o projeto-lei for de iniciativa do Senado, o próprio Senado será a casa iniciadora. E a Câmara dos Deputados será a casa revisora. Então, por isso que nós não falamos, não é uma regra expressa que a casa iniciadora seja a Câmara dos Deputados, que normalmente o processo legislativo inicia-se na Câmara dos Deputados. O maior fluxo de iniciativa começa na Câmara dos Deputados, passando posteriormente para o Senado Federal. Então, vamos colocar um projeto que começou na Câmara dos Deputados. Vai lá ser apresentado para quem? Para o presidente da Câmara dos Deputados. Então, começa ali na casa iniciadora, no artigo 64 da Constituição. Tá? Lembrando que só se houver necessidade de votação, depois eu vou tocar nesse assunto, o quórum de instalação é diferente do quórum de aprovação, tá? Quórum de instalação é quando eu tenho um plenário, para montar uma reunião, para que comece uma reunião, eu tenho um quórum determinado. Isso nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores. Está lá no artigo 47.
Então, para eu ter a abertura de uma sessão legislativa, eu tenho que ter maioria absoluta dos membros da casa em que vai ser instaurada ali a sessão legislativa, certo? A reunião. O quadro de aprovação aí vai depender do tipo de lei, né? Se for uma lei complementar, vai ser aí maioria absoluta. Se for uma lei ordinária, tá? Vai ser maioria simples. Independente se for uma LC, uma LO, uma lei complementar, uma lei ordinária, essas leis em sentido estrito, elas são votadas em um só turno, diferente da emenda à Constituição, que são votadas em 2 turnos, né, em cada casa. Sempre que eu tenho aprovação por uma casa, eu tenho que encaminhar o projeto para a outra casa, tá? Então, casa iniciadora e casa revisora. Tem uns procedimentos aí no meio que eu vou deixar para falar por último, depois de eu dar todas as informações, os conceitos, aí nós vamos apresentar um fluxograma para poder entender melhor esse procedimento. Por enquanto aqui a gente vai tratar mais de conceitos, para depois entender o fluxograma aí do procedimento. Quando chega esse projeto-lei na casa revisora, né, ele pode aprovar, tá? Aí, da forma que está, vai para a sanção presidencial, pode emendar. Tá? O que é emendar? Não está muito legal, vamos acrescentar mais uma coisa ou tirar alguma coisa. No caso da casa revisora aprovar, vai o presidente sancionar. Se a casa revisora emendar, volta para a casa iniciadora, tá? Aprovar aquela emenda, porque aquela emenda não foi apreciada. Veja, no processo legislativo, tudo tem que ser visto pelas 2 casas. Então, se houve uma emenda em uma das casas, a outra tem que dar o seu parecer sobre aquela emenda. E a casa revisora pode também rejeitar, aí vai arquivar nos termos do artigo 65. Só um adendo, a casa iniciadora também pode arquivar o projeto, pode não aceitar, pode ver que não tem cabimento aquele projeto, né, ou não tem necessidade, e pode arquivar de plano. Se acaso for rejeitado, né, essa emenda, né, ou melhor, se for rejeitado de plano, né, esse projeto-lei, né, seja na primeira casa, ou seja na segunda casa, seja na casa iniciadora ou na casa revisora, esse projeto ele pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. Lembram que a sessão legislativa é o período de 1 ano, né, dentro daquele período de 4 anos lá de legislatura, certo? Então, o período de 1 ano. Dentro do mesmo ano, pode ser representado um projeto-lei? Pode. Se a maioria absoluta de uma das casas que quiser reapresentar, aí não tem necessidade de ser as 2, porque você só quer apresentar o projeto, propor o projeto novamente. Então, se uma das casas votar por maioria absoluta, posso reapresentar o projeto na mesma sessão legislativa. Isso está lá no artigo 67 da Constituição Federal. Se a casa iniciadora rejeitar as emendas, encaminha para a sanção presidencial. Tá? Então, via de regra, se aquela emenda for rejeitada, ou seja, a Câmara dos Deputados que começou a sessão legislativa, né? Começou o procedimento legislativo, rejeitou as emendas propostas pelo Senado, essas emendas são deixadas de lado e da forma como foi encaminhada, que já tinha sido apreciada pelo Senado, é encaminhada aí ao presidente nos termos do artigo 66 da Constituição Federal. Aí, chegando lá para o presidente, eu ainda estou na fase constitutiva, porque o projeto-lei ainda é projeto. Só que essa fase é um novo procedimento, é o procedimento de sanção ou veto. E a quem incumbe esse ato público? É ao presidente da República. Como eu disse no artigo 66. Então, vamos ver separadamente a sanção e o veto. A sanção diz respeito
a anuência, a aceitação, né? Quando o presidente concorda com aquela lei. Essa sanção pode ser expressa ou tácita. Deixando bem claro, somente a sanção pode ser expressa ou tácita. O veto tem que ser expresso porque ele vai ser motivado. Daqui a pouco a gente vai ver, né? Mas eu posso aí ter uma sanção expressa ou tácita. Expressa. A sanção expressa é quando o presidente declara que concorda com aquele projeto-lei. Declara expressamente, ele manifesta a sua concordância. Tácita é quando ele não se manifesta e ultrapassa aquele prazo em que ele deveria se manifestar. Veja, passado o prazo para a sanção, se ele não se manifestou, considera-se a lei sancionada. Tá? O prazo aqui para sanção é de 15 dias, tá lá no artigo 66, parágrafo 1º. Se ele sancionando em 15 dias, vai para promulgação. Se ele não sancionar em 15 dias, considera-se sancionado tacitamente, porque ele não falou nada. Tá? Na omissão, o silêncio, entende-se aí que concorda aí com o projeto-lei. Depois que foi sancionado expressamente ou passou o prazo de 15 dias, não houve a sanção tácita, o presidente da República tem 48 horas para poder promulgar esse projeto-lei. Tá lá no parágrafo 7º do mesmo artigo 66. No caso da sanção tácita, ou seja, passou o prazo em que ele poderia vetar e não vetou, ou deveria sancionar expressamente, mas também não sancionou expressamente, considera-se aprovado. Nesse caso, deu os 15 dias, 48 horas, o presidente tem que promulgar. Se o presidente não promulgou, o presidente do Senado pode promulgar. E se no caso ainda o presidente do Senado não fizer, o vice-presidente também pode fazer. Certo? Também compete ao presidente da República não sancionar aquele projeto-lei e vetar. Né? O veto é quando o presidente discorda daquele projeto de lei, ou seja, um conteúdo, né? Ou seja, com relação... ou seja, por uma questão política, ou seja, por uma questão constitucional, mas ele discorda daquele conteúdo. Né? O veto, diferentemente da sanção, sempre tem que ser motivado, justificado e expresso. Não existe veto tácito, ele tem que ser justificado. Tá? Aí eu vou classificar esse veto de duas formas, quanto à motivação, ou seja, o porquê que o presidente vetou aquele projeto-lei, e quanto à abrangência, qual é o tamanho desse veto. Tá? Então, vamos lá. Com relação à abrangência, o veto pode ser total, ou seja, o presidente rejeita totalmente o projeto-lei, ou o veto pode ser parcial, quando o presidente rejeita parte do texto do projeto-lei. Mas vocês têm que ficar bem atentos, porque não existe veto de palavra, né? Ou de termo, ou de grupo de palavras, ou de um acento, ou de uma expressão gráfica. O presidente, no veto parcial, o veto tem que ser dirigido a um artigo, a um parágrafo, a um inciso ou a uma linha, e nunca a uma palavra, tá? Por quê? Se você suprimir uma palavra, pode mudar totalmente a essência daquele projeto-lei, tá? Então, o veto ele tem que ser motivado, né, justificado, expresso, e tem que ser de artigo, palavra, inciso ou linha, ou do texto todo. Nunca só de uma expressão ou só de uma palavra. Tá? Quanto à motivação, ou seja, por que o presidente está vetando? Tá? Essa motivação pode ter cunho jurídico, ou seja, ser um veto jurídico, ou pode ter cunho político, ou seja, ser um veto político. Quando será um veto jurídico? Quando, por qualquer razão, lembra que expressamente motivada e justificada,
o presidente achar que há uma inconstitucionalidade naquele projeto ou parte daquele projeto. Então, esse é um veto jurídico, quando a motivação do veto se dá por inconstitucionalidade do texto. E quando o veto será político? Quando esse texto contraria um interesse público, um interesse daquele governo. Aí, devidamente motivado, expresso, o texto vai ser vetado, certo? E o que acontece? Vetou? Acabou aí? Não, né? A parte que não for vetada, se for um veto parcial, a parte não vetada já pode ir para promulgação e até mesmo para publicação. A parte vetada, ela tem que voltar lá para o Congresso Nacional. Tá? Mas vamos lá para os prazos antes da votação, né? Prazo para vetar é o prazo lógico, né? Por exclusão ali do prazo para sancionar, ou seja, 15 dias úteis a partir do recebimento do projeto pelo presidente da República. Né? O prazo para comunicar o veto, se houve o veto, 48 horas depois, até 48 horas depois do veto, o presidente tem que comunicar ao presidente do Senado que houve aí um veto. Né? E qual é o prazo que o Congresso Nacional tem para apreciar esse veto? 30 dias a contar do recebimento desse veto. Tá? E o que acontece se não houver nenhuma deliberação nos 30 dias? Esse veto, ele é colocado aí na ordem do dia. Então, é a primeira sessão imediata. Nada mais vai ser deliberado até que o veto seja votado. Então, semelhante ao que acontece lá na medida provisória, que tranca a pauta, o veto também acontece a mesma coisa, vai trancar a pauta, ou seja, na próxima sessão, que tem que ser votado primeiro é o veto. Nada mais, primeiro o veto. E como que se vota esse veto? Então, recebeu lá, o presidente vetou, 48 horas depois ele encaminha lá a menção do veto com a justificativa ao presidente do Senado. O presidente do Senado vai agendar lá uma sessão conjunta para que seja apreciado esse veto, ou seja, para que seja deliberado. Para que seja rejeitado o veto, aqui o quórum de maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos membros de cada casa. A votação, por mais que ela é feita numa sessão conjunta, o cômputo dos votos é feito por casa. Então, é metade mais um dos 513 deputados, metade mais um dos 81 senadores. Tá? E esse voto aí com relação à sanção ao veto, ele é secreto. E se acaso o veto não for mantido, se o Congresso concordou com o veto, o presidente já promulgou com as vetações. Então, não tem o que se fazer, ele já vai publicar, não precisa retornar ao presidente se o Congresso concordou com o veto. Mas se o Congresso derrubou o veto, essa parte vetada retorna ao presidente para que ele promulgue obrigatoriamente. Ele é obrigado, ele não tem mais o que fazer. A única coisa que ele pode fazer é promulgar. Artigo 66, parágrafo 5º da Constituição Federal. Agora, depois da sanção, o veto do presidente da República ou da derrubada do veto pelo Congresso Nacional, nós passamos à fase de promulgação, que está lá no artigo 66, parágrafo 7 da Constituição Federal. O que é promulgar a lei? É o momento em que esse projeto-lei se torna lei. Então, seria a certidão de nascimento, ali, o atestado de existência e validade da lei. É o momento pelo qual aquela lei se torna perfeita e acabada. E ali existe o sentimento de pertencimento da lei ao ordenamento jurídico brasileiro. Tá?
essa promulgação tem que se dar aí em 48 horas depois que chega ali ao presidente, né? Depois de realizada ali a sanção tácita ou expressa, né? Ou depois do veto, que chega ali a resposta do veto não mantido. Isso está no artigo 66, parágrafo 7º, 3º e 5º da Constituição Federal. Se a lei não for promulgada, vamos lá lembrando anteriormente, como eu falei, se a lei não for promulgada em 48 horas pelo presidente da República, o presidente do Senado pode promulgar. Se o presidente não fizer, também em 48 horas, o vice-presidente pode fazer. Certo? Após essa fase de promulgação, ainda na fase de complementar, eu tenho a fase de publicação. Promulgar é dar o atestado de validade à lei. Ela se tornou, aquele projeto se tornou lei. Publicar é você dar ciência a todas as pessoas, a todos os cidadãos, de que existe uma lei, da existência da lei, certo? Pela publicação, eu levo ao conhecimento do povo que existe uma lei. Tá? E por onde é feita essa publicação? Através do Diário Oficial da União, né? Ou por ser por estar na esfera federal. Se for no estado, Diário Oficial do Estado, e se for no município, o jornal de maior circulação, ou lá dos editais da Câmara. Sempre vai competir a publicação a mesma autoridade que promulgou o ato. Se for o presidente, que promulgou, quem publica é o presidente. Se for o Senado, o presidente do Senado, ele que também vai publicar e assim sucessivamente. Né? É condição para que a lei se torne exigível e obrigatória que ela seja publicada. Veja, a validade não tem relação, a promulgação, que é ato de validade, não tem relação, não é a mesma coisa, melhor dizendo, tem relação, mas não é a mesma coisa com o ato de publicação, que é um ato de exigibilidade. Então, a promulgação faz a lei se tornar válida no ordenamento jurídico, ou seja, a lei virou lei, pertence ao ordenamento jurídico. A publicação faz a lei poder ser exigida com relação às pessoas. Posso exigir ali, ela se torna obrigatória com relação às pessoas. Né? Lembrando que a publicação também é diferente da vigência, que pertence à fase complementar. Na vigência ali, eu tenho a chamada vacatio legis, que é o tempo em que a lei está ali esperando para ser exigida. Então, é o lapso temporal entre a publicação e a data em que ela vai entrar em vigor e poder ser exigida de todos. O artigo 1º da LINDB diz que, via de regra, o prazo da vacatio é 45 dias após a publicação. Isso se for no território nacional. Mas se a lei puder, por qualquer motivo, seja tratado, qualquer motivo, ser exigida, essa lei, essa vacatio vai ter um prazo, né, de 3 meses. Senhores, aqui no slide eu coloquei para o estado estrangeiro, né? Esse estado estrangeiro é para quando há aí um acordo em que essa lei vai poder valer para um outro país. Vai depender também do tratado. Também há situações em que a própria lei indica o prazo da sua vacatio, né? Ou o momento pelo qual ela vai entrar em vigor, entrar em vigência, o início da sua vigência. Essa vigência pode ser no ato da sua publicação, pode ser uma data X, pode ser um lapso temporal de meses, né, ou, de dias ou de semanas. Então, há situações em que a própria lei determina aí o prazo da sua vigência. E somente depois dela estar publicada, tá, promulgada, publicada e ter passado o prazo da sua vacatio é que ela vai poder ser exigida
perante todos os cidadãos. E, por fim, aí, para nós compreendermos de uma forma mais fluida o processo legislativo, nós temos aqui um fluxograma que vai nos ajudar bastante aí para poder compreender. Tá? Então, eu tenho aqui a apresentação do projeto-lei. Essa apresentação do projeto-lei, lembrando que ela pode ser tanto feita por pela Câmara dos Deputados, pelos senadores, pelo presidente da República, pelo Procurador-Geral da República, ou até um projeto de iniciativa popular, ou ainda pelos ministros dos tribunais superiores e do Supremo, certo? Feito isso, apresentou o projeto, onde eu apresento? Geralmente, Câmara dos Deputados chega lá na mesa do presidente da Câmara. O presidente da Câmara vai distribuir esses projetos-leis de acordo com o tema. Ele vai distribuir para quem? Para as comissões. Senhores, não são todos os projetos-lei que têm que ir a plenário. Somente uma parte deles é que vai a plenário. O que é ir a plenário? Ter que ser votado pelos 513 deputados. Certo? Geralmente, o presidente da Câmara, ele distribui esse projeto-lei para a comissão temática envolvida, tá? Sendo que, no máximo, vai poder ser apreciado por 3 comissões. Então, eu tenho um determinado projeto, ele vai ter que ser visto por exemplo, pela secretaria, pela comissão de educação, pela comissão de agricultura e meio ambiente. São 3 comissões aí. Não, agricultura e meio ambiente é a mesma comissão. Direitos humanos. Então, 3 comissões diferentes, cada um vai apreciar o mérito ali do projeto, certo? Essas comissões, elas são compostas por um número de deputados que represente ali os partidos existentes dentro da Câmara dos Deputados, certo? Depois de apreciado esse projeto pela comissão, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer a análise da constitucionalidade. Se acaso houver um impacto financeiro, também pode ir aqui para a comissão financeira, tá? Se houver. Se não houver, só pela Comissão de Constituição e Justiça. Veja, as comissões temáticas, elas analisam o mérito. A Comissão de Constituição e Justiça analisa a constitucionalidade formal e material daquele projeto. O que é isso? Constitucionalidade formal. Aquele projeto, ele atende à forma prevista na Constituição? Tá? Constitucionalidade material. O conteúdo daquele projeto, ele atende os requisitos essenciais com relação à essência da Constituição Federal, aos princípios constitucionais? Tá? Então, são essas as questões que são analisadas pela CCJ. Feito isso, vai depender de como esse projeto foi aprovado. Se esse projeto foi aprovado por todas as comissões, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça, né, ele não precisa ir a plenário. Por isso que eu falei para vocês, nem todo projeto que entra na Câmara dos Deputados é discutido e votado pelos 513 deputados. Basta ser aprovado pelas comissões que ele é encaminhado, que ele já é encaminhado automaticamente para o Senado. Quando o projeto vai ser votado pelo plenário? Quando houve discordância de uma das comissões. Aí vai para plenário para ser votado. Tá? A votação em plenário, se houver necessidade, é um único turno. Tá? Tem que ter a presença mínima de 257 deputados, né, que é a maioria absoluta para o quórum de instalação da votação. E a aprovação da maioria simples, porque é uma lei ordinária. Se for uma lei complementar, maioria absoluta. Tá? Feito isso, encaminha para o Senado. O Senado vai fazer um procedimento semelhante, vai passar pelas comissões dele. Né? Se o Senado aprovou
e teve emendas, o Senado tem que devolver para a Câmara e a Câmara vai votar as emendas. Aí vai votar em plenário, né? Se aceita ou não. Se o Senado aprovou sem mudanças, vai para o presidente da República sancionar. Vamos voltar aqui. Suponhamos que ele aprovou, o Senado aprovou com emendas, voltou para o plenário da Câmara, tá? Se o plenário aceitou a emenda, encaminha para o presidente da República. Se rejeitou, também vai encaminhar para o presidente da República, porque a emenda já foi aprovada, apreciada pelo Senado, tá? Aqui, no caso, é a Câmara dos Deputados que vai bater o martelo com relação à emenda proposta pelo Senado Federal, que foi a Casa Revisora. Chegou lá no presidente da República, o que ele pode fazer? Ele pode sancionar sem nenhum tipo de veto, ele pode sancionar com veto, ou ele pode vetar integralmente. Se ele sanciona com veto, se ele sanciona sem veto, vai para promulgação, publicação, né? Depois eu espero a vacatio e ela entra em vigor. Se o presidente da República sanciona com veto, a parte sancionada vai ser publicada, né? A parte a parte vetada, ela vai para o Congresso Nacional votar o veto. Lembrando que lá no Congresso Nacional, e também com relação ao veto integral, volta para o Congresso, e numa sessão conjunta, ou seja, com as duas casas, eles vão votar esse veto. Para derrubar o veto, eu preciso da maioria absoluta de cada casa. Derrubou esse veto, eu tenho que devolver para o presidente da República para ele promulgar. É ele que compete a promulgação. Se acaso ele não quis, por qualquer motivo, porque ele não gostou que a parte que ele vetou foi derrubada, que o veto foi derrubado, e ele não vetou, o presidente do Senado pode promulgar, e no caso da omissão desse, o vice-presidente também pode publicar. Passado a parte de sanção ou de derrubada do veto, eu tenho a promulgação. Quem promulga é o presidente da República ou o Senado. Depois da promulgação, eu tenho o ato de publicação. Quem publica é o mesmo órgão que sancionou, né? Que promulgou, perdão. Uma vez publicado, eu tenho que esperar, a lei já faz parte do ordenamento jurídico, já é válida, porém eu tenho que esperar o prazo da vacatio para que eu possa exigir do cidadão. O prazo da vacatio, via de regra, é 45 dias após o dia da sua publicação, porém, a própria lei pode estabelecer o prazo em que essa lei vai entrar em vigor, né? Pode ser de dias, pode ser aí de meses, né, de semanas, ou uma data específica. Entrando em vigor, essa lei, ela pode ser exigida de qualquer pessoa. E esse é o processo legislativo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenham gostado aí da aula, né? Agora, no finalzinho, eu vou deixar com vocês um videozinho rapidinho sobre o papel das comissões na Câmara, para complementar o estudo de vocês, tá? Muito obrigada, tô morrendo de saudade de vocês, em breve aí nós vamos estar com as nossas aulas ao vivo, tá? Um beijo, fiquem bem, tchau! A maioria das pessoas acha que o único trabalho da Câmara é votar projetos em plenário. Isso acontece porque a maior parte das notícias que vemos sobre o trabalho legislativo se concentra nessas votações, como se elas fossem mais numerosas ou mais importantes do que os debates e votações nas comissões. A Câmara tem 25 comissões temáticas permanentes, formadas pelos deputados para analisar projetos de lei relacionados a seus temas, como agricultura, direitos humanos, educação e segurança pública, por exemplo. Além disso, há outras dezenas de comissões temporárias, entre elas as CPIs. Todos os projetos de lei precisam ser debatidos e votados pelas comissões.
O que você não sabe é que mais de 80% dos projetos de lei não precisam ser votados pelo plenário. Se forem aprovados pelas comissões, já podem ir para o Senado. De forma simplificada, um projeto de lei segue este caminho na Câmara. O deputado apresenta o projeto. O presidente da Câmara define por quais comissões ele deve ser analisado. O presidente da primeira comissão escolhe um deputado para ser o relator da proposta, ou seja, defender sua aprovação ou rejeição. Nesse momento, a comissão pode fazer audiências públicas com especialistas para que os deputados ouçam as posições favoráveis e contrárias à proposta. Depois, os deputados da comissão votam o projeto, apoiando ou não a posição do relator. Esse processo se repete por todas as comissões temáticas e depois o projeto tem que ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia sua constitucionalidade. O projeto pode ir ou não para votação em plenário. Ele precisa ser votado pelo plenário se uma comissão o aprovar e outra o rejeitar. Aí é o plenário quem decide. Ele também precisa ser votado pelo plenário se estiver com urgência. Milhares de projetos tramitam simultaneamente na Câmara. Nem todos devem ser aprovados. Muitos morrem no meio do caminho e é essa seleção natural que é feita durante o trabalho que pouco aparece, dentro das comissões.